Olá pessoal da Trievia, muito obrigado pelo espaço. Aqui é o Thiago Martins, diretor executivo da BRA. Obrigado pelo convite, pela oportunidade para falar um pouquinho sobre gestão de riscos. Bom, gente, a pauta hoje então é a gente falar um pouquinho sobre que tipo de conselho, de dica, né, ou enfim, de palavra a gente pode dar àqueles profissionais que estão atuando no planejamento, num plano de recuperação de empresas brasileiras, especialmente nesse momento aí, pós-pandemia ou ainda dentro desse momento de pandemia que a gente está vivendo, que muitas empresas sequer estão tendo ou vão ter a oportunidade de se recuperar. Bom, gente, acima de tudo, o primeiro momento é a gente identificar claramente como é que um processo de gestão de risco se inicia. Ele se inicia identificando os objetivos daquela organização. E é claro, se a gente está falando de empresas em recuperação, o objetivo é sobrevivência, o objetivo é se recuperar para continuar viva, né, no mercado. E nesse processo de identificação, né, e listagem, digamos assim, dos objetivos, é natural que o processo de gestão de riscos acabe dando muito mais enfoque nas fraquezas e nas ameaças que levaram a empresa a essa condição atual. E a gente não pode deixar de olhar para as oportunidades, para aquilo que surgiu diante das mudanças no mercado, em termos de métodos de trabalho, em termos de utilização de recursos, né, redução de custos, em termos, inclusive, de oportunidade mesmo, né, de mercado por redução da concorrência, novos nichos, que de fato isso aconteceu e vai continuar acontecendo. Por que eu estou me referindo a isso? Porque a gente, dentro de um processo de gestão de riscos, numa empresa em recuperação, a gente tende a olhar para o que deu errado. Mas é importante a gente olhar para aquilo que ainda pode dar certo, né? Aquilo que pode ajudar e otimizar ou abreviar esse processo de recuperação. Isso é fundamental, porque você pode tornar as coisas mais fáceis, mais agradáveis e mais visíveis para o empresário que está buscando a recuperação do seu negócio. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que forma esses objetivos podem ser atingidos. Isso precisa ser pensado, né? E se esses objetivos de fato são atingíveis. Você tem que se convencer e convencer aqueles que estão à tua volta, os seus pares, e especialmente o empresário que te contratou, o dono da empresa, ou se você é o próprio empresário que está fazendo esse trabalho, você precisa se convencer de que aqueles objetivos são de fato viáveis, são de fato alcançáveis no prazo que você precisa. Porque se de fato eles não forem, você vai se frustrar. Esse planejamento tem tudo para não dar certo, tem tudo para não ter o engajamento necessário, especialmente da alta direção. Então você precisa rapidamente demonstrar algum resultado e mostrar que você já está no caminho. Então estabeleça claramente objetivos de curto, de médio e de longo prazo, mas que sejam objetivos de fato alcançáveis, que você consiga visualizar e saber como é que você vai fazer para atingi-los. Tá? O segundo momento, o terceiro momento, na verdade, é olhar para o passado, né? Ver o que já deu certo nessa empresa que pode ser aproveitado, isso não pode ser deixado para trás. Né? Legados servem justamente para a gente aproveitar e, de certa forma, eles servem também para impulsionar recuperações ou melhorias dentro da organização e olhar, sem dúvida nenhuma, para aquilo que deu errado. Isso aí eu não tenho dúvida que no planejamento de recuperação acaba sendo muito do enfoque do trabalho. Né? Como quarto passo dentro desse processo, classificar os riscos em termos de frequência e em termos de impacto. E aí, quando eu falo em riscos, estou me referindo aos eventos que se relacionam a ameaças ou a oportunidades. Então, lógico, eventos que têm uma frequência muito grande precisam ser tratados, mesmo que o impacto seja baixo, porque o volume e a frequência com que eles ocorrem acaba se tornando representativo para aquela organização, seja para mitigar algum tipo de ameaça ou para potencializar alguma oportunidade que ao tempo todo está surgindo e não está sendo bem aproveitada. Da mesma forma, você precisa também priorizar esses eventos, aquilo que você considera como importante, riscos importantes, ameaças e oportunidades que têm que ser priorizados e, óbvio, olhando sempre para a disponibilidade de recursos da organização, para aquilo que ela tem condições de fazer dentro do curto, do médio e do longo prazo, priorizando aquilo que de fato você pode atingir, sempre olhando para o teu objetivo. Né? Então, olhar para os eventos, ver o que de fato são ameaças e oportunidades que são prioritários, aquilo que tem a frequência muito alta, mesmo com baixo impacto, aquilo que tem impacto muito representativo, mesmo com a baixíssima frequência. Isso também é relevante, porque isso pode colocar um negócio totalmente no chão ou inviabilizar qualquer planejamento de recuperação. Então, tratar isso com muita seriedade e tentar, dentro do possível, usando os recursos que a empresa dispõe, aproveitar e priorizar o máximo aquilo que você tem para atacar esses riscos, vamos chamar assim. Tá? Como última etapa, estabelecer um bom plano de ação e seguir ele à risca com muita disciplina,
porque só seguindo o plano de ação com muita disciplina, com muita padronização, com muita rastreabilidade, você consegue visualizar a evolução do teu próprio desenvolvimento do trabalho. Você pode melhorar aquilo que precisa ser melhorado, interromper aquilo que não pode ser continuado, que não está dando certo, e manter aquilo que está dando certo, né? E para isso você só consegue fazer com padronização de trabalho, com todos engajados e sendo disciplinados naquilo que tem que executar dentro do planejamento, porque senão vira uma grande salada, você não sabe exatamente o que está dando certo, o que está dando errado e não pode evoluir. Eu espero que eu tenha contribuído para esse trabalho de vocês, para essa discussão, e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Tá legal? Muito obrigado, um abraço a todos.